A paz do Senhor, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica, um assunto muito relevante desde o Jardim do Éden. Isso mesmo, desde o Jardim do Éden, a hermenêutica ela é relevante. Por quê? Olha só o que a serpente disse lá em Gênesis 3:1. A pergunta que a serpente fez para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Olha só a pergunta, é assim que Deus disse? O que os profetas do Antigo Testamento disseram? O que Paulo quis dizer com as suas cartas? O que os evangelistas quiseram trazer para os nossos dias, para ser aplicado aos nossos dias? Então essa é a grande pergunta que nós não podemos trazer qualquer tipo de resposta. Nós precisamos de uma resposta verdadeira. O que Paulo quis dizer é o que nós temos que ler. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que você entende. Você não pode entender aquilo que eu não disse, ou aquilo que eu não quis dizer. Ou eu não me expressei bem, ou você entendeu mal. Então, quando nós trazemos essa realidade para dentro da palavra de Deus, isso se torna muito relevante. Porque nós não estamos discorrendo sobre qualquer assunto, nós estamos discorrendo sobre salvação, sobre eternidade no céu, eternidade no inferno. Então, a hermenêutica ela se torna bastante relevante. E não precisa de saber hermenêutica para, vamos dizer, ler a Bíblia ou entender os textos. Basta que o leitor seja um leitor idôneo, querendo trazer um bom entendimento a respeito daquilo que ele está lendo. Qualquer leitor bem intencionado que se está se esforçando em interpretar corretamente um texto, ele vai praticar hermenêutica sem saber dessas regras. Então, portanto, não se assuste com o que nós vamos falar, porque um leitor bem intencionado, ele faz hermenêutica sem nem saber que existe a tal da hermenêutica. Eu quero aqui abordar alguns princípios a respeito da hermenêutica. Por que é importante? Não só para responder a pergunta da serpente, mas para responder a todas as perguntas que muitas vezes nos são feitas na palavra de Deus e nós precisamos de uma exegese correta. Qual que é a diferença entre exegese e exegese? Exegese é você tirar do texto aquilo que o texto quer dizer. Exegese é você extrair do texto aquilo que você quer dizer. Percebeu a diferença? Exegese, você tira do texto o que o texto quer dizer, o que o autor quis dizer. Exegese, você pega um versículo, um texto, para corroborar com o seu entendimento e às vezes, muitas vezes, errado, ok? Mas olha só o que Paulo nos adverte, ó, lá em Efésios. Por que nós precisamos disso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Olha Paulo. Paulo foi um dos grandes apologetas da palavra de Deus. A maior parte dos escritos de Paulo são para nos proteger dos entendimentos, dos discursos errados que haveriam na nossa geração. Marcos 7:7, Jesus ele fala, ó, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então a palavra de Deus é muito clara em mostrar que tem doutrinas de homens, doutrinas de demônios e temos a sã doutrina. E a hermenêutica ela preza pela sã doutrina, ela preserva a sã doutrina, ok? Um dos significados de hermenêutica, que é interessante, ele vem do grego hermeneuem, que é uma teoria ou filosofia da interpretação. Inclusive tinha acho que alguém chamado Hermes, que era um dos enviados para trazer as revelações divinas, né, acerca dos deuses da Grécia, alguma coisa nesse sentido. Então é bem interessante de onde vem essa raiz do Hermes, hermeneuem. E por sua vez, interpretar, determinar com certeza o sentido de um texto, explicar aquilo que é obscuro, atribuir valor, sentido, significação. Então, antes da gente saber o que o texto significa para nós precisamos saber o que o texto significava para o autor, o que o autor quis dizer, como nós já colocamos, ok? Então, a hermenêutica ela é tida como uma ciência e a arte da interpretação bíblica. Ela é ciência porque ela tem alguns princípios e regras. E como arte, porque a comunicação ela é bem flexível, né? Nós não temos uma rigidez na nossa comunicação, nós temos liberdade de nos expressar, mas a mensagem ela tem que ter começo, meio e fim, tem que ter um objetivo, tem um emissor e tem um receptor, tem um porquê aquela mensagem, tem um alvo a ser atingido e nós não podemos modificar esse alvo, ok?
Então vamos entender alguns dos princípios da hermenêutica. Eu quero elencar aqui apenas alguns, depois você pode procurar mais sobre isso, mas que eu considero os principais, o que nos protege e que são os mais fáceis de entender e aplicar no dia a dia. Novamente eu destaco, qualquer leitor bem intencionado vai praticar esses princípios sem nem saber que eles existem, ok? Um dos primeiros princípios é a análise histórico-cultural, que é justamente considerar o ambiente histórico do autor, aonde que o autor estava inserido, qual era a cultura do local, por que ele escreveu aquilo daquela maneira. Por exemplo, Provérbios 22, 28 fala, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Para alguns da nossa geração, com exceção daqueles que estão ligados à agricultura, nós que somos mais urbanos, eu por exemplo, falar esses marcos ali, ele é meio estranho, é um linguajar meio estranho, que a gente não está acostumado com esse vocabulário. Então nós temos que saber o que esses marcos significam. E na época do passado, o que havia? Havia alguns sinais, algum pedaço de pau, pedra, alguma coisa que delimitava uma propriedade da outra. Então o que o autor aqui está querendo dizer? Está querendo dizer justamente para não roubar a terra do vizinho. Porque se você muda o marco, muda a marca, muda a cerca de lugar, você está roubando terra. Hoje nós temos algumas aplicações disso daí com relação a tradições, com relação aos ensinos. Então, ou seja, a gente tem que ter um cuidado com isso quando a gente começa a usar um texto com um significado para outro significado. Nós já ouvimos aí pastores, inclusive, falar sobre a tradição, as doutrinas da igreja, aquilo que você recebeu de conselho. Eu mesmo já falei isso, acho interessante usar esse texto em relação a isso daí, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos realmente já saindo do terreno do texto, Um outro exemplo que inclusive muita gente preocupa é 1 Coríntios 11, 5, 6, onde Paulo exorta que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Tem algumas igrejas que usam véu. Então, ou seja, o que esse texto está querendo dizer? Se a gente faz essa análise histórico-cultural, nós vamos ter ali uma interpretação melhor. Por quê? Porque naquela região onde Paulo estava inserindo, as mulheres que tinham cabelo curto ou que andavam sem o véu eram mulheres da vida, mulheres que não promíscuas. Então as mulheres de respeito, as esposas, as casadas, elas punham o véu como um sinal, como uma representação de serem mulheres honradas, compromissadas, aliançadas com seus maridos e tudo mais. Hoje, nos nossos dias, na nossa atualidade, isso não representa essa honra que as mulheres queriam reputar a seus maridos. Então hoje nós não vemos o véu como algo necessário. Mas vamos dizer que a gente abre uma igreja lá no Paquistão, onde esse costume hoje ainda ele é preservado, onde as mulheres esposas, as mulheres honradas, elas usam o véu e as mulheres da vida, as promíscuas, não usam o véu. Se nós abrirmos uma igreja no Paquistão, dentro de uma análise histórico-cultural, mesmo no tempo presente, as mulheres da igreja provavelmente será de bom tom que elas utilizem o véu, muito embora nós não cremos dessa forma, mas em respeito à situação histórico-cultural do Paquistão, uma igreja cristã evangélica com todos os princípios bíblicos, as mulheres ali com certeza usariam véus, como nós temos aí várias reportagens a respeito disso. Um outro item a ser considerado é a análise contextual, que ela considera a relação da sua passagem com o corpo do texto. Você não pode pegar um versículo e tirar ele do contexto, porque você pode cometer um erro grave de interpretar, Esses dias, inclusive, até eu instruí um aluno que estava escrevendo na internet sobre isso daí, que realmente ele pegou um texto e falou outra coisa que não tinha nada a ver no texto, só porque o texto aparentemente queria dizer aquilo que ele queria dizer. E, na verdade, o texto estava dentro de um outro contexto totalmente diferente do que ele disse. Um texto aí bastante conhecido, que muita gente, inclusive, fala dele, é um texto bem conhecido, é o tal de Mateus 6,33, aonde Jesus ele resume um assunto que ele estava tratando com seus discípulos e ele encerra dizendo o final. Mas, ou seja, considera tudo isso que eu disse,
E agora presta atenção, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quando ele fala estas, ele está se referindo àquilo que ele acabou de dizer. Então, ou seja, para um leitor que não conhece esse texto, você vai precisar explicar para ele o que são estas coisas. E aí você tem que ir dentro do contexto, tem que ir nos versículos anteriores e achar quais são estas. Nós temos aí um erro muito grave, que nós vamos tratar no próximo assunto, que é justamente de modificar as palavras da Bíblia. Mas dentro desse contexto aqui, a análise contextual nos leva aos versículos anteriores. E aí o que Jesus estava falando? Sobre necessidades básicas. Não se preocupe com o que você vai haver de comer, ou de beber, ou de vestir, porque a turma do mundo, os gentios é que procura essas coisas, eles ficam inquietos com isso, eles ficam preocupados com isso, a vida deles é em função disso. Agora vocês não, vocês podem ficar tranquilos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que estas coisas básicas, elas vão ser acrescentadas. Muito simples, se esforcem em Deus, pode deixar que eu cuido do resto. É isso que Jesus quis dizer com esse texto, e que é importante justamente a análise contextual para que a gente possa ter uma melhor clareza a respeito desse texto, ok? E Mateus 6,33, analisado sobre a análise léxico-sintática, ele também nos traz um outro entendimento muito relevante. Porque a análise léxico-sintática, ela revela a compreensão das definições de palavras, lexicologia, e a sua relação umas com as outras, que é a sintaxe. Nós não podemos tirar o sujeito e fazer ele virar predicado. Nós não podemos matar o verbo, nós não podemos desprezar o verbo, nós não podemos desprezar o autor da ação. Né? Quem que é o sujeito, quem que fez? Nós não podemos desprezar essas relações, e muitas vezes a gente vê as pessoas invertendo esse significado e trazendo outros significados para certas palavras que não estão contidas nisso daí. Agora vamos lá, nosso texto aqui que eu falei que nós iríamos analisar ele também. Mateus 6,33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos falando de estas, e nós já vimos na análise contextual que significa que está se relacionando a necessidades básicas, comer, vestir, beber, né? Mas nós temos visto muita gente, eu acredito que você já tenha dito isso daí, tenha ouvido pastores, inclusive, falar isso, e usar a frase da seguinte forma, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Outros ainda dizem, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tanto quem diz como as outras coisas como as demais coisas, elas estão erradas. Não é isso que está na Bíblia, pode conferir na sua Bíblia, pode conferir nas demais versões da Bíblia, em inglês e todas as outras, que a palavra ali é estas e essas falam de coisa perto, fala de coisas que estão ali próximo, são o objeto daquela conversa. Outras coisas fala de outras coisas, fala de diversas coisas. Então, ou seja, dentro de uma análise léxico-sintática, primeiro nós temos que entender que este ou esse são pronomes demonstrativos. Tanto estas coisas como essas coisas são pronomes demonstrativos, está correto as traduções. Mas agora, se você pegar outro ou demais, outro é um pronome indefinido variável e o demais é um pronome indefinido invariável. É a mesma coisa que você trocar o sujeito pelo predicado. O gato matou o rato. Aí você pega e vai querer dizer que esse texto quer dizer que o rato matou o gato. Não. Quem matou o gato, o sujeito, é o gato. O verbo é matou. E o rato foi o que foi morto. Né? Ou seja, nós não podemos inverter essas expressões. E quem fala isso daí, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, está trocando praticamente o sujeito pelo predicado aí, fazendo um erro muito grave e trazendo uma mensagem que Jesus não disse. Jesus não falou que as outras coisas vos seriam acrescentadas. Isso, inclusive, até dentro de uma análise contextual mais ampla da palavra de Deus,
ela não encontra amparo. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo fala, aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguições. Contentai-vos com aquilo que tendes. Paulo fala, se você tiver o que comer, o que vestir, esteja contente. Ou seja, nós temos um entendimento de que a vida tranquila, ela representa uma satisfação com as suas necessidades. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que estas coisas, comer, vestir, beber, elas vão ser acrescentadas. Isso Jesus prometeu, né? Jesus falou, olhai os lírios, os passarinhos, que não semeiam nem colhem, contudo Deus cuida deles, quanto mais você que vale mais do que um passarinho. Então, é muito importante que nós façamos essa análise léxico-sintática. Um outro princípio, quarto princípio, análise teológica, que ele estuda o nível de compreensão teológica na época da revelação, a fim de averiguar o significado do texto para seus primitivos destinatários. Assim sendo, ela leva em conta textos bíblicos relacionados, quer dados antes, quer depois da passagem em estudo. Então, ou seja, qual que era a compreensão teológica de Adão e Eva, por exemplo? Qual que era a teologia? O que estava escrito na Bíblia de Adão e Eva? A única coisa que nós estávamos escrito ali é alguns princípios, lá em Gênesis 2, 15 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Era o único entendimento teológico de Adão. O outro entendimento é que Adão sabia que ele estava ali para trabalhar e para guardar o jardim. Praticamente nós tínhamos ali na compreensão de Adão apenas 3 princípios que Adão deveria de compreender. Então, ou seja, esse era o entendimento, e a serpente vem e consegue derrubar esse entendimento a respeito de princípios tão básicos, né? Uma outra questão a respeito dessa análise teológica, João lá 6, 14 e 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ou seja, olha o entendimento teológico que aquelas pessoas na época de Jesus elas tinham. Elas estavam acreditando lá em Deuteronômio 18, 15 a 19, quando Moisés ele fala sobre a promessa de um profeta como ele, que Deus levantaria um profeta como ele. O entendimento teológico das pessoas ali ao redor de Jesus é que Jesus era esse profeta. E se eles identificavam esse Jesus como um novo Moisés, e o que Moisés fez? Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e levou para a Terra Prometida. Agora, Jesus então ia tirar da escravidão de Roma e fazer de Israel uma grande nação. Esse era o entendimento teológico das pessoas naquela época. Portanto, quando eles viram Jesus, eles entenderam que Jesus seria esse rei, esse novo Messias, dessa forma, um estadista. E, no entanto, a gente compreende hoje que Jesus veio por outros motivos, muito embora nós sabemos que Jesus vai voltar como rei, né? Então a análise teológica ela é interessante para que a gente conheça qual que era o conhecimento teológico e por que certos fariseus, saduceus disseram certas coisas, por que as pessoas ali queriam colocar Jesus como rei. Os discípulos inclusive chegaram para Jesus, Senhor, nós queremos um assentado à tua direita ou à tua esquerda ali no teu reino, achando que ia ser primeiro-ministro, capitão do exército, alguma coisa desse sentido. A última questão que nós queremos ter aqui é a análise literária. Ela é importante para que a gente saiba que nós temos alguns textos que são históricos e tem outros que são poéticos, tem outros que são proféticos e a característica desses textos, ele nos leva a uma determinada leitura, a uma determinada compreensão e em busca de um determinado entendimento, ok? Então a análise literária identifica a forma ou método literário usado em determinada passagem. Cada uma tem seus métodos únicos de expressão e de interpretação. Por exemplo, nós temos a lei, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos os históricos, como Josué, Juízes, Rutes, né, outros livros históricos do Antigo Testamento. Temos os poéticos e de sabedoria, né, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Temos os profetas maiores e os profetas menores no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos, temos as cartas paulinas, temos as cartas gerais
temos o livro histórico de Atos e temos o livro profético de Apocalipse. Então, você vai pegar o livro de Apocalipse, você não pode considerar ele como um livro histórico, registrar que aquelas coisas de fato aconteceram. Por quê? Porque ele é um livro profético, se refere a uma escatologia, a um estudo das coisas futuras. Então, ou seja, você não pode pegar o livro de Apocalipse e falar que aquilo ali de fato aconteceu. Né? Muito embora alguns textos de Apocalipse remonte ao passado, dá para se compreender a nível de passado, ok? Mas é isso que eu queria dizer em primeiro lugar, esses 5 pontos a serem analisados, né? Refletindo, revisando. Nós falamos o primeiro análise histórico-cultural, que depois a análise contextual, a análise léxico-sintática, análise teológica e depois a análise literária para nós compreendermos o estilo da carta. Um dever de casa que eu deixo para vocês é com relação a estudar as figuras de linguagem. É bem interessante. A palavra de Deus é rica em figuras de linguagem, que no nosso português aí temos aí dezenas de figuras de linguagem, em todas elas você praticamente encontra textos bíblicos, né? Como símile, metáfora, alegoria, parábola, que nós conhecemos bastante, antropopatia, que é um termo interessante, que atribui, por exemplo, só para você ficar curioso, né? A antropopatia é uma figura de linguagem que é a atribuição de emoções, paixões e desejos humanos a Deus. Então procura estudar sobre figuras de linguagem que vai enriquecer bastante o seu entendimento da palavra de Deus, nos seus estudos vai te ajudar bastante. E o nosso objetivo aqui é te dar esse resumo para que você tenha uma boa leitura bíblica, uma boa interpretação, para que aquilo que você falar esteja bem alicerçado na palavra de Deus e que você transmita a mensagem que está escrita na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, foi um prazer. Qualquer dúvida, estamos às ordens.